Abandone esse livro que você não quer mais ler. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Que tipo de leitor você é? Você é o leitor que sempre lê todos os livros até o final, por mais que o livro esteja um porre? Ou você é o tipo de pessoa que abandona livros, se é mínima dó, tipo, próximo, vai pra frente, vem outro livro? Eu, atualmente, Lice, adulta, abandono livros sem dó nem piedade. Simplesmente largo eles. Não tá bom? Não leio mais. Gente, não tenho mais tempo pra isso. Mas, quando eu era adolescente, eu não pensava assim. Quando eu era adolescente, eu tinha a maior dó do mundo de abandonar livros. Eu achava um grande absurdo abandonar livros. Tanto é que eu só lia livros que eu tinha uma certeza praticamente absoluta que eu iria gostar de ler. Então eu não comprava um livro que eu não soubesse que eu fosse gostar de ler. Principalmente porque quando eu era adolescente, eu tinha muito menos dinheiro. Não que hoje eu tenha muito dinheiro, mas quando eu era adolescente eu tinha muito menos. Então, as minhas economias de lanche, etc., que era para comprar meus livros, era para comprar os livros que eu realmente sabia que eu iria gostar e que eu iria investir num livro bom. Porque eu não pensava nunca em, se eu não gostar eu vou repassar, eu vou vender. Não, eu tinha que comprar um livro que eu fosse gostar. Eu nunca saía da minha zona de conforto. Tanto é que eu poderia até ter curiosidade de vez em quando, de ler uma história diferente e tal. Mas ainda assim, eu me privava de ler essas histórias, com medo de não gostar delas e ter que abandonar o livro. Ou pior, de ter que ler o livro inteiro. Porque na época eu não cogitava abandonar. Então, sim, eu tinha que ler o livro todo. E se é pra pensar em abandono, eu prefiro nem ler. Olha que mentalidade. E pra piorar a minha situação, eu nunca morei perto de bibliotecas. E aí, eu ia pegar livro emprestado da onde pra poder ler os livros que eu queria, pra buscar os livros que eu queria. Quando eu assistia a Matilda, inclusive, eu ficava muito encantada, pensando, nossa, eu queria tanto ir na biblioteca e pegar todos os livros que eu quero ler, que nem Matilda faz. Só que não tinham livros. Na verdade, não tinha biblioteca perto da minha casa pra eu ir, sabe? A biblioteca central daqui, ela fica realmente no centro da cidade. Hoje em dia eu moro mais perto dela, mas ainda assim não é tão perto assim. E quando criança eu morava equivalente ao outro lado da cidade em relação à biblioteca. Quando abriu uma biblioteca pequena lá no bairro que eu morava, eu fiquei muito feliz porque eu finalmente tive a possibilidade de ir. Só que não durou muito tempo. E aí foi pior ainda. E eu sou antissocial, então eu não queria ir sozinha. E eu não tinha pessoas pra ir comigo. E aí eu tinha uma amiga até que foi comigo uma vez, a gente foi umas 2 vezes, eu acho, mas elas faziam muito barulho, porque ninguém queria ler, elas só queriam abusar, eu queria ler. Inclusive, essa informação que eu tô trazendo aqui pra vocês foi uma memória que acabou de ser desbloqueada da minha cabeça. Juro, isso não tá no meu roteiro. Eu ia comentar com vocês sobre a biblioteca, que não é perto da minha casa, não tinha perto da minha casa, mas essa informação de terem aberto uma biblioteca perto de onde eu morava, que era no mesmo bairro, era uma biblioteca pequena e tal, foi uma coisa que acabou de ser desbloqueada na minha cabeça. E foi uma lembrança bem engraçadinha, especial e caótica, porque eu lembro das minhas gritando e tal. E tipo, pra fazer silêncio e o povo gritando e eu só queria ler. Olha só. Mas aí não tinha biblioteca perto da minha casa pra ir andando. Essa fechou com pouco tempo. Não sei porquê, não sei se foi falta de estrutura, sei lá, essa fechou. E quando eu vim, de fato, pisar os pés em uma biblioteca, eu já estava adulta, porque eu estudava lá perto dela, eu fazia cursinho lá perto. Então eu até fui lá pegar livro emprestado, mas eu não tinha tempo para ler. Foi inclusive um momento do meu hiato de leitura. Eu passei por um momento de hiato, de que eu não conseguia ler. Eu ainda tentei ler nessa época. Ler por prazer que eu tô falando, tá? Eu ainda tentei ler por prazer nessa época. Só que eu não tinha tempo, eu tava com o tempo muito consumido de coisas e eu não conseguia ler. Então eu tive que parar de ler por prazer. Eu tava lendo só livros obrigatórios. Livros de obrigação para fazer provas, livros de obrigação para estudos. Eu não estava lendo livros que eu gostaria de ler.
Então eu deixei minha assinatura ativa na biblioteca para poder pegar esses livros que eu precisava para fazer as provas. Até peguei livros que eu gostava de ler para tentar equilibrar as coisas, ler uma coisa diferente. Só que eu estava muito cansada e eu não conseguia ler os livros que eu queria ler por prazer. E é justamente por esse período que eu passei sem poder ler por prazer que hoje em dia eu abandono livros tranquilamente, diferente do meu passado. Porque hoje em dia eu aumentei as minhas possibilidades, além de ter mudado de perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Atualmente, eu passei a ler mais histórias de literatura nacional contemporânea, por exemplo. Eu passei a ler mais autores independentes, nacionais. Se eu aumentei a gama de possibilidades das minhas leituras, eu aumentei a diversidade de leituras. E se eu aumentei a diversidade de leituras, aí mesmo que eu não posso ficar presa em livros que não me agradam, porque eu tenho outros livros para ler. Eu tenho outras histórias para abraçar, para chegar, para me envolver. Então, além de eu ter esses novos livros para ler, eu penso em todo o tempo em que eu perdi sem poder ler as coisas que eu gosto. Então, se eu passei um tempo sem poder ler as coisas que eu gosto e agora eu posso ler essas histórias, eu vou ler as histórias que eu gosto. E se eu tô lendo uma coisa que não me agrada, eu não vou ficar presa nessa história. Eu vou passar pra frente. Quando eu era adolescente, inclusive, se eu pensasse nessa questão de comprar um livro que não fosse do meu agrado, que só tinha a possibilidade, né, de livros físicos, não tinha livros digitais na época. Hoje em dia tem livros digitais, tal, mas na época eram só os físicos. E os físicos é um investimento a mais que a gente faz, né? Livros digitais é mais barato que livro físico. Depende, também. Mas em maioria dos casos é mais barato. Mas se eu comprasse um livro físico na adolescência e esse livro não fosse bom, eu ia sofrer até o fim da vida com esse livro na minha casa, sabe? Eu não ia pensar na possibilidade de passar para frente, de vender. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu comprei um livro físico e esse livro não é bom, tchau. Eu vou vender ele para alguém, eu vou doar para alguém, dependendo do livro, da condição do livro. Se for um livro novo, eu vou vender para a pessoa. Vendo mais barato do que eu comprei, mas eu vou vender para a pessoa. É bom até que eu vou ter dinheiro para comprar novos livros. Mas é claro que abandonar esses livros não aconteceu de uma hora para outra. Porque, como eu disse, na minha adolescência, eu tinha essa coisa de não, eu não posso abandonar um livro. Livros para mim eram uma coisa tipo imaculada, vamos dizer assim. Acho que esse seria o termo. Era uma coisa poderosa demais que eu não podia nunca me livrar, nunca largar. Tipo, nossa, que pecado largar esse livro. Que coisa absurda de se fazer. Isso vai para além do riscar livro. Porque tem gente, tipo eu, que não gosta de riscar livro. Mas por quê? Porque eu sou assim, eu não gosto mesmo. Não é uma coisa tipo, ai, nossa, que absurdo. Porque no passado também tinha isso, de achar absurdo pessoas que riscam livros. Não, cada um tem a sua preferência, o seu gosto, gosta de ler de determinadas formas, tem dinâmicas. Eu, quando tô imersa numa história, eu tô imersa nela e eu não quero parar pra ficar marcando, pra ficar não sei o quê. Além de que eu não gosto de escrever nas páginas pra não danificar, principalmente porque se um dia eu resolver passar pra frente essas histórias, já que eu tenho essa liberdade agora, eles não vão estar marcados, sabe? Então isso não aconteceu de uma hora para outra. Foram anos de construção, né, para quebrar essa ideia da minha cabeça. E principalmente, como eu falei com vocês, foi mais a questão do meu hiato de leitura. O tempo que eu fiquei sem ler me fez perceber que eu não tenho tempo mais a perder. Eu já passei muito tempo não podendo ler o que eu queria. Então, se hoje eu tenho essa possibilidade, eu vou ler o que eu quero. Eu não quero mais cometer o erro que eu cometi quando eu era adolescente e tinha essa ideia equivocada de ler um livro de mais de 400 páginas, eram 406 páginas, eu acho, 400 e pouquinhas. Eu li um livro de mais de 400 páginas que eu tava achando horrível. Nossa, eu tava achando aquele livro horrível e eu li o livro inteiro, porque eu fiz, não, eu preciso terminar essa história, porque vai que melhora. Sendo que a pergunta que eu deveria ter me feito é, e se não melhorar? E realmente não melhorou. Agora, gente, a minha sorte é que eu peguei ele emprestado de uma amiga. E como eu peguei emprestado, aí eu li. E eu quase comprei, porque a capa é linda. A capa é muito linda.
E aí eu fui e li o livro e achei horrível. Hoje em dia, eu não consigo mais mensurar, me prender a ler uma história que eu tô achando horrível, porque eu preciso finalizar ela. Não, eu não faço mais isso mesmo. Eu fui ler aquela história não só porque a capa era bonita, tá? Mas porque a história se tratava de anjos e demônios, coisas fantasiosas. Eu adoro histórias de fantasia, eu gosto muito de fantasia. Eu passei a ler mais romances nos últimos anos, mas minha preferência maior sempre foi fantasia. Fantasia sem tanto romance. Tipo, se tivesse só uma pincelada de romance, beleza. Mas eu queria ler fantasia mesmo. Então eu comecei a ler essa história focada nisso. Não, é de uma temática que eu gosto, então provavelmente eu devo gostar dessa história. Só que não. E pior, eu achei que a culpa era minha de não estar gostando da história. Olha, porque tipo, se é de uma temática que eu gosto e eu não tô gostando dessa história, a culpa com certeza é minha. Porque eu comecei a achar, eu reproduzi isso por muito tempo. Eu tava achando que eu não gostava da história porque ela tinha associações sobre crenças pessoais minhas. Tipo, se tratava de anjos e demônios. E eu achava que era por causa disso. Só que eu já li histórias com outros demônios e, tipo, e que tem anjos também. E achei bom. Um tempo depois até. Eu não sei porque eu foquei nisso. Porque assim, eu não lembro quando foi que eu comecei a ler Instrumentos Mortais. Se foi antes ou depois dessa história. Eu acho que eu li depois. Tenho quase certeza que eu li Instrumentos Mortais depois dela. E Instrumentos Mortais tem anjos e demônios também. Então, por que eu alimentei essa ideia de que eu não gostei da história porque ela tinha anjos? Aí eu já não sei. Mas eu me recordo de fazer isso, de não, eu não gostei da história porque ela tem anjos, e eu não acredito em anjos, e não sei o quê. Só que tirando uma coisa com a outra, é porque a história era ruim mesmo. E além de ter Instrumentos Mortais, que tem anjos e demônios, e eu gosto bastante, além disso, recentemente, por exemplo, eu li 2 histórias que tem anjos, que tem demônios, são 2 lançamentos de 2 autoras, uma bissexual e uma lésbica. Histórias sáficas de Vanessa Freitas e Ju Reis. O nome das histórias, respectivamente, são Entre Beijos e Flechas e Mastermind. Vou deixar o link das 2 histórias aqui na descrição para vocês irem lá. Vocês podem comprar ou vocês podem pegar emprestado no Kindle Unlimited se você estiver ativo. E essas 2 histórias têm essas temáticas e elas são uma delícia. As 2, inclusive, têm fantasia. Elas são uma romantasia. Elas são uma história de fantasia com bastante romance. Então a questão não era a temática da história, é porque eu realmente achei a história ruim. Na época eu não conseguia entender isso, principalmente porque eu queria dizer que aquilo era tão bom que a culpa deveria ser minha, mas na verdade a culpa não era minha. A culpa era da história que era ruim. A minha única culpa nessa história foi não ter abandonado o livro. Se você se pergunta, poxa, mas e se melhorar? Também pense no e se não melhorar? Porque sim, pode acontecer de um livro que a gente tá lendo tá meio ruinzinho no começo, mas com o desenvolvimento da história, ele melhore. Pode acontecer. Eu li uma história assim recentemente, inclusive, que não saiu o expresso de leitura ainda, mas vai sair logo. Mas assim, se a melhoria do talvez melhore estiver demorando a chegar, não se demore nela não. Não se apegue a isso. Larga esse livro. Se a melhoria custa chegar e tá tornando um momento que era para ser prazeroso em um momento desprazeroso, um momento intragável, não vale a pena continuar. Não vale a pena se prender a tentar ler aquilo. Não leia o que não está sendo prazeroso para você. Leitura que não é obrigatória, que a gente não está lendo por pressão, que a gente está lendo por livre e espontânea vontade, deve ser prazerosa. E eu tô falando prazerosa nas inúmeras formas de prazer que existem, tá? Porque não é só de, eu estou rindo muito e tá sendo um prazer ler isso. Não, tem gente que lê pra chorar e tá tudo bem. Tem gente que lê pra ficar com cara de bocó e tá tudo bem. Tem gente que lê pra se assustar e tá tudo bem. Tipo, eu tô lendo agora um livro de slasher maravilhoso. Vai sair um vídeo aqui no canal indicando pra vocês livros de terror pra você ler nesse Halloween. Esse vídeo vai sair antes. Então, vai sair aqui no canal esse vídeo. Fica de olho, já se inscreve pra não perder livros de terror para ler nesse Halloween. Me aguardem que vem aí. Então, existem diversas formas de a gente sentir prazer lendo. Cada um escolhe a sua maneira. E se você não tá sentindo nenhuma das formas de prazer que você gostaria de sentir lendo aquela história,
não vale a pena continuar. Então, se você tá lendo um livro que não tá fluindo pra você, você não tá curtindo, tá sendo ruim pra você, não quer dizer que o livro é ruim, quer dizer que ele não tá sendo bom pra você. E se não tá sendo bom pra você, larga. Mesmo se for um livro de temática que você goste, larga. Esse ano eu abandonei 5 livros. Até o momento, o ano não acabou, né? Não sei mais o que vai vir pela frente. Mas até o momento desse ano eu abandonei 5 livros. Foram 5 livros sáficos de temáticas diferentes. Por que ressalva no sáfico? Porque livro sáfico é um livro que eu gosto muito de ler. Como eu falei pra vocês, se for de uma temática que você gosta, isso não quer dizer que o livro vai ser bom. Então, quando vejo as palavras sáfico e bissexual, eu sou atraída pra ler aquela história. Eu sou assim. E aí, eu fui ler histórias assim. Fui ler histórias sáficas, que eu sabia que poderiam ter bissexuais. Algumas até tinham bissexuais. Mas foram histórias que não fluíram pra mim. Por motivos diferentes. Foram histórias diferentes, com narrativas diferentes, com forma de escrita diferente, com temáticas diferentes. Tinha uma história fantasiosa, tinha uma história bem pautada na realidade, tinha uma história de pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Então, não fluiu pra mim. Tinha uma história até que tinha mistério por trás. Essa eu até pensei em retomar a leitura, mas não vai ser agora. Então, elas tiveram coisas diferentes, elementos diferentes que fizeram com que eu não conseguisse ficar presa ali. E acabou que eu abandonei essa história. Essas histórias. O fato de serem sáficos, que é um tipo de história que eu gosto muito de ler, não quer dizer que a história vai ser boa. Tanto é que eu larguei. Da mesma forma que eu larguei esses livros, largue você também esse livro que você tá lendo, que você não aguenta mais e tá achando um porre. Existem muito mais histórias para serem lidas por você. Existem muito mais histórias dentro da temática que você gosta aí no mundo para você ler. Tanto nacionais quanto internacionais. Histórias com formas de escritas diferentes, com tamanhos diferentes, com temáticas diferentes, com subtemáticas diferentes, com personagens diferentes. Então, larga esse livro e vai pro próximo. Inclusive, eu te convido a entrar no mundinho dos livros digitais. Eu sei que para algumas pessoas é mais difícil, digo por mim mesma que tenho dificuldade também, quer dizer, hoje eu não tenho mais. Mas eu só tenho maior preferência por físicos. Mas hoje é muito mais tranquilo para mim ler livros digitais, tanto é que a maior parte das minhas leituras esse ano foram de livros digitais. Você pode acompanhar minhas leituras, inclusive, na página do Scooby. Se você tiver um perfil lá, me segue e acompanhe minhas leituras, que é muito divertido. Eu gosto de fazer alguns comentários de livros que eu tô lendo e tal. É muito legal. Então, eu te convido a entrar no mundinho dos livros digitais, porque todos os dias, autores nacionais põe seus livros gratuitos para ler. Então, se você falar para mim assim, ai, nossa, eu não quero ler livro digital porque eu não sou adaptada e aí eu posso comprar um livro e não conseguir ler. Então, você vai e pega os livros gratuitamente quando eles forem disponibilizados. Todos os dias tem seleção de livros gratuitos disponibilizados por autores nacionais. E eu tô falando que eles disponibilizam, tá? Não é pra você ir baixar um PDF num Drive ou no Telegram. Não, é pra você pegar com os autores mesmo. Os autores vão postar e aí sim você vai ter essa disponibilidade aí pra poder ler, tá? Não pirateie livros de autores nacionais que estão enralando há muito tempo e ganhando muito pouco. Não pirateie livros de autores nacionais. Beleza? Recomendo que você siga, se você tiver Instagram, siga o Divulga Nacional, que ela posta livros direto. Não sei se ela posta no Instagram, porque eu acompanho mais no Twitter. Se você não tiver Twitter, cria um só pra isso e segue página do Divulga Gratuito, Divulga Nacional, acho que é 42 Clube. Eu vou deixar aqui na descrição algum desses perfis, porque aí você segue esses perfis e todos os dias elas disponibilizam lista de livros nacionais, de vez em quando tem até internacional, gratuito para você baixar e ler e consumir, conhecer autores nacionais. Assim você vai aumentar suas possibilidades de leitura, conhecer novos autores, conhecer autores nacionais. Inclusive, eu conheci vários autores nacionais que se tornaram meus favoritos a partir disso, de pegar seus livros gratuitamente que eles disponibilizaram. E aí eu conheci o trabalho e hoje eu compro os livros dessas autoras nacionais. Aumentando suas possibilidades de leitura, você vai ver que
Ficar preso num livro que não está sendo agradável para você ler é só perca de tempo. Perca de tempo de poder ler outras histórias muito mais maravilhosas que aquela que você está perdendo tempo lendo que não está sendo agradável para você. Então, meu amor, pega esse livrinho que não está sendo prazeroso para você ler e deixa ele de lado e vai atrás de outras histórias. Se for livro físico e você conseguir, vende ele. Vende para você ter dinheiro para outro livro. Se você não conseguir vender ainda, deixa ele guardado e mais pra frente você talvez mude. Porque eu também não conseguia pensar em vender meus livros físicos e hoje em dia eu penso muito bem, livremente, lindamente em vender eles, porque aí eu vou ter dinheiro para comprar outros livros para mim. Leitura é para ser prazeroso quando é feita por livre e espontânea vontade, não uma tormenta. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de gostei aqui embaixo e de considerar se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, principalmente se você gosta de vídeos relacionados a livros, dando dicas de leitura, orientações de leitura, recomendações de livros para vocês, principalmente se forem livros nacionais, que é a minha maior paixão atualmente. Sempre recomendo aqui livros nacionais para vocês. A maior parte dos meus livros de experiência de leitura são nacionais. Na verdade, ainda não saiu um internacional. Vai sair em breve um internacional. Mas todos que já saíram foram livros nacionais. E se você aprecia a minha criação de conteúdo aqui na internet, eu peço que você considere se tornar meu apoiador. Quer fazer com que esse trabalho continue crescendo, avançando, se ampliando, chegando a mais pessoas, dando aquele impulso bacana para essa criadora aqui? Então vem aqui na descrição, tem o link do meu Apoia-se, clica nele, lá tem mais detalhes explicando como tudo funciona. E se você se tornar meu apoiador, você ainda pode ganhar algum tipo de bonificação a mais, além de todo o conteúdo gratuito que eu já trago para vocês aqui. Não esquece de vir aqui na descrição também para conferir as playlists relacionadas a esse tipo de conteúdo, porque aí você vai ver muito mais vídeos sobre isso, muito mais vídeos sobre livros e compartilha com todo mundo também, que é muito importante para mim. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!